Bem, queridos, a lição número 3, a lição que fala sobre como podemos agradar a Deus, é uma lição muito interessante. A lição de hoje fala assim, é possível nós assim termos prazer em agradar a Deus? Deus pode se agradar de todos nós? Quando olhamos para esse tipo de pergunta, é possível agradar a Deus? A Bíblia diz que a fé em Deus é uma das condições para que Ele se agrade de nós. Por isso, nós, em nossas orações, precisamos ter fé. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. George Miller foi um homem que teve 50 mil orações respondidas. Um dia uma pessoa perguntou: Pastor Jorge, como é que o senhor consegue assim a bênção de Deus de uma forma tão eficaz? Ele levantou uma velha Bíblia e disse: está vendo esse livro? Eu conheço esse livro e conheço assim, o autor desse livro, o Deus do livro. E ele disse assim: eu já li esse livro 100 vezes e toda vez que eu leio, minha fé se agiganta no poder de Deus. 50 mil orações respondidas. Isso é algo impressionante. Quer agradar a Deus? É preciso ter fé no nosso Deus. Por isso, esse questionamento existe no meio cristão. Como pode um ser humano tão pequeno, pecador, volúvel, inconstante, agradar um Deus tão poderoso que não precisa de nada? Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus não precisa de nada. Como é que eu posso agradar a Deus? Hoje, humanamente, quando você quer agradar uma pessoa, você dá um presente, você assim se torna amigo da pessoa, você faz algo de bom, então a pessoa fica assim, você se torna agradável para aquela pessoa. A pessoa se agrada com a sua presença. Mas e Deus? O que nós podemos fazer? É isso que a lição de hoje vai tentar responder. A pergunta número 4 é: como os textos de Isaías, Salmo e Provérbios nos ajudam e nos mostram que Deus se agrada do seu povo? O texto bíblico de Isaías 43, verso 4 diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos, também eu te honrarei, e eu te amarei como te amo, e por causa de você, eu sou capaz de pagar o resgate que é pedido. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Uma expressão gloriosa de Deus relatada por Isaías. Deus nos ama tanto que Ele é capaz de pagar um resgate pelo preço da nossa vida. Salmo 149, verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele ornará os mansos com a salvação. Provérbios 15, verso 8 e 9. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, esse Deus ama, ou desse Deus se agrada. Então, para a pergunta, como os textos nos mostram assim que podemos agradar a Deus e como Deus se agrada do seu povo? A resposta é: os textos nos mostram que nós somos preciosos para Deus. Nosso valor é grandioso porque Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos salva. Ao fazermos sua vontade, nós estamos dando prazer ao Senhor nosso Deus. Ele já nos deu o seu amor. O retorno desse amor agrada a Deus. Então, quando a pessoa se dispõe a ter fé em Deus, se dispõe a fazer sua vontade, a testemunhar do amor de Deus para outra pessoa, Deus olha e se agrada dos seres humanos. Então é importante nós termos essa fé em Deus, fazermos o que Ele pede, a sua vontade, e fazermos um testemunho. Isso gera prazer no coração de Deus. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, página 31, ela escreveu o seguinte: no Espírito e na Palavra, em todos os aspectos da formação do nosso caráter, cumpre-nos agradar a Deus. Precisamos aprender a agradar a Deus. Podemos fazer isso em qualquer tempo, porque Enoque agradou a Deus, embora vivendo no meio de uma geração totalmente degenerada. E Ellen White completa: e existem Enoques no meio desse tempo em que nós estamos vivendo. E isso agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé move todas as outras engrenagens que nós hoje temos na vida cristã. A fé move a adoração, a fé move o louvor, a fé move a fidelidade, a fé move o testemunho pessoal, e a fé move a obediência aos preceitos divinos. Percebeu por que a fé é tão importante? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque uma pessoa sem fé, ela não consegue fazer nada de bom para Deus.
ela não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue obedecer, porque não tem fé. Um dia o grande pregador Moody estava num trem e estava conversando com um homem sobre a questão da salvação e sobre a fé que devemos ter em Deus. Aquele homem virou para o pastor e disse: vou dizer uma coisa para o senhor, minha opinião pessoal, o senhor não se ofenda, mas para mim, esse negócio de ter fé, não é isso que leva ninguém para o céu, disse o homem. Deus examina a vida da pessoa de ponta a ponta. É isso que faz com que Deus aceite uma pessoa e um dia a receba no céu. De repente, o homem que conferia os bilhetes do trem, passou pedindo os bilhetes, ele com a maquininha furava os bilhetes, e quando o homem foi embora, o pregador disse para aquele homem: o senhor percebeu o que esse homem fez? Ele perguntou alguma coisa para o senhor sobre onde o senhor ia, quem era o senhor, se o senhor estava bem na vida, se tinha feito alguma coisa errada? Não, ele só pegou a passagem, picotou e foi embora. Então, meu amigo, acredite numa coisa: a fé é o passaporte que nos levará para o céu. Deus, Ele nos ama tanto que se você tiver fé, você vai aceitar Jesus como o teu Salvador. Você vai ser perdoado dos teus pecados. E essa cédula é um passaporte que nos dará entrada no céu. O homem abaixou a cabeça e disse: é verdade, pastor. Eu reconheço que isso é verdade. Então, para que possamos agradar a Deus, temos que ter fé, temos que amar o Senhor. E a fé nos leva ao amor a Deus. E isso agrada a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ter essa fé aumentada. E Deus aumenta a nossa fé. E o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.